É, hora do Moá. Depois de ser trazida a esse mundo por caminhão Kun, Deus lhe deu um novo poder, e agora ela pode ouvir as vozes dos animais. Um dia enquanto trabalhava, a protagonista Maria escuta algo que pode mudar sua vida. A pantera do príncipe está sofrendo muito, e se alguém puder curar o animal, o príncipe lhe concederá qualquer desejo. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é a vida de Maria Llewellyn, e espero que aproveitem. A história começa com a protagonista parada na frente de um espelho, mas ela quando abre os olhos ela não se reconhece. Alguém entra em seu quarto de repente, a chamando pelo nome de Maria. Ela não reconhece esse nome, mas todos a chamavam assim, Maria Llewellyn. A garota pensou em como tinha sofrido um acidente de carro, e como também não reconhecia o lugar. Acontece que Deus deu a alguém como ela, uma habilidade e um obstáculo. A habilidade que ela possuía era a capacidade de entender a fala dos animais, um dom que a fez uma amiga natural do reino animal, e por isso eles também se sentiam à vontade perto dela. Mas apesar de seu talento extraordinário, ela enfrentava um obstáculo significativo, o analfabetismo. Ler era um desafio para ela, e ela queria superá-lo mais que tudo. Num fatídico dia, Maria ouviu uma conversa surpreendente. Ela ficou sabendo que o príncipe herdeiro estava em busca de alguém para curar seu leopardo doente. Essa notícia lhe deixou extremamente animada, e ela não conseguiu conter toda a sua alegria. Chegando em casa, ela logo documentou essa informação em seu diário. Mesmo com sua habilidade limitada de escrita, ela ainda compartilhou as boas notícias que lhe tinham chegado. Seus rabiscos transmitiam suas esperanças, revelando a busca do príncipe em curar seu animal. Determinada, Maria decidiu aproveitar essa oportunidade e partiu na manhã seguinte. Ela foi ao encontro do príncipe Ains, acompanhado de seu fiel companheiro, um leopardo preto chamado Glick. Ao se aproximar da fera, Maria estava nervosa, mas pronta para examinar e ajudar o felino doente. Glick abriu a boca em resposta, revelando a fonte de seu desconforto. Depois de examinar a boca dele, Maria rapidamente identificou o problema, tinha um corte fundo que precisava de atenção. Com isso, eles começaram a trabalhar na cura rapidamente. As habilidades e a dedicação de Maria garantiram uma recuperação bem-sucedida para o querido animal do príncipe, que ficou muito grato pela intervenção salvadora dela e quis expressar seu apreço, lhe presenteando com uma mala cheia de ouro como forma de pagamento. Maria ficou surpresa com o presente, com seus olhos se arregalando de espanto. Mas o príncipe estava tão alegre que ele não só a recompensou, mas também perguntou se ela gostaria de continuar cuidando de Glick. A garota não podia acreditar naquilo, buscando a confirmação do príncipe e lhe perguntando se ouviu direito, se ele queria mesmo que ela assumisse o papel. A resposta dele foi um sim, deixando Maria com uma decisão importante nas mãos. Sentada e pensativa, ela analisou a oportunidade inesperada que apareceu na frente dela. Eventualmente, Maria concorda em assumir a responsabilidade de cuidar do leopardo, dando início a um laço inesperado e único. À medida que embarcavam nessa nova jornada, o futuro lhe guardava uma surpresa, e nenhum deles podia prever tudo o que estava por vir. Um dia a garota acorda nesse mundo, onde ela é Maria Llewellyn, entendendo de repente todo o idioma do Império. O Império Larson era o lugar onde ela vivia. Ela viu um casal parado à sua frente e o homem estava chorando. A mulher, também parecendo preocupada, diz a ela que era Maria Llewellyn, e eles eram seus pais. Felizmente, ela também podia falar a língua deles. Depois disso, sua mãe se prepara para ir a algum lugar, e Maria pergunta se estavam indo ao mercado e se ela poderia ir também, com a mãe logo permitindo que ela fosse. Antes de saírem para o mercado, ela disse ao seu cachorro que voltaria logo, com ele pedindo para ela trazer um pouco de jerky mastigável. Mas Maria também tinha perdido uma habilidade, ela não podia ler. No mercado, ela viu um papel colado numa parede e tentou lê-lo, mas não conseguiu. Sua mãe ficou preocupada e perguntou se sua visão tinha sido afetada pelo acidente. Maria disse que seus olhos estavam bem, mas mesmo assim ela não conseguia mais ler. Ela também se sentiu um pouco envergonhada por isso. Acontece que o Império Larson valorizava muito a igualdade, com muitas oportunidades para as mulheres seguirem carreiras acadêmicas. A maioria dos cidadãos sabia ler e escrever, então, se ela quisesse se dar bem, seria melhor aprender isso o mais rápido possível. Mas ela acreditava que se pudesse curar a pantera do príncipe herdeiro, já seria um atalho para a fama, fortuna e poder. A garota escreve como sua vida era super entediante, então ela queria curar a pantera, experimentar coisas novas e também ganhar novas experiências. Na manhã seguinte, ela estava ajudando seus pais na cozinha, com Maria olhando para eles de uma forma incomum. Sua mãe disse ao pai que Maria estava tentando lhes dizer algo. Pouco depois, ela foi até Maria e perguntou o que era. Hesitante, ela disse que tinha algo a falar, lhes perguntando se poderia fazer uma viagem. Depois de ouvir isso, seus pais ficaram sem palavras, então ela pensou que a resposta deles seria um não.
Mas de repente seu pai pediu que ela continuasse, e ela continuou ainda achando que seus pais diriam não. Sua mãe perguntou ao marido se ele tinha certeza disso, e ele concordou com a cabeça. A mãe de Maria veio até ela e perguntou se ela já tinha decidido para onde queria ir. Ela disse que era um lugar bastante próximo, ao mesmo tempo que pensava em como aquilo era uma mentira, mas esperava que seus pais não percebessem. Para curar a pantera do príncipe, seria necessário ir a Ardley, a capital de Larso. De sua cidade até Ardley, levava 15 dias de barco e cerca de 3 a 4 dias a cavalo. Mas Maria não sabia como montar, ficando sem escolha. Ela pensou em como levaria pelo menos um mês para uma viagem de ida e volta, se sentindo mal. Seu pai perguntou se ela planejava partir em breve, e ela disse sim. Seu pai concordou, mas pediu que continuassem a discussão amanhã. Saindo do quarto, ela pensou em como tinha sido inesperadamente fácil. Depois de chegar ao seu quarto, ela pensou em verificar o horário dos barcos e fazer algumas compras. De repente, uma garota sentada lá perguntou o que ela estava olhando. Esta garota era a irmã de Maria, Rose. Embora fosse bela como seu nome, Rose também era muito espinhosa. Maria pergunta se ela estava vestindo as roupas dela, mas Rose fica furiosa e diz que eram dela, apesar de Maria saber que ela estava mentindo. Antes de ir embora, sua irmã lhe lançou um olhar e a chamou de estúpida. No dia que Maria acordou, a mãe delas estava saindo para ir atrás do médico, perguntando a Rose se ela poderia ficar ao lado de sua irmã por eles, com ela respondendo que nunca deixaria o seu lado. Mas assim que sua mãe saiu, Rose ficou muito furiosa e perguntou a Maria por que ela tinha acordado. Ela a empurrou e pediu para ela morrer. Rose perguntou a Maria se ela tinha mesmo perdido a memória, dizendo que então ela não se lembraria de quão ingrata tinha sido quando foi adotada. Isso deixou Maria em choque, e ela começou a pensar se realmente tinha sido adotada. Enquanto estava distraída em seus pensamentos, Rose se aproximou e apontou o dedo para falar com ela, dizendo que se ela quisesse viver ali, teria que manter um perfil baixo e ficar invisível. Rose perguntou se ela entendeu, a chamando de idiota. Assim que ela disse isso, Maria se levantou e segurou sua mão. Rose ficou preocupada com o que ela estava tentando fazer, e ela perguntou a Maria o que ela estava fazendo. Maria pediu a Rose para não chamá-la assim, dizendo que deveria chamá-la de irmã. Rose ainda não conseguia entender o que estava acontecendo, e disse que ela tinha ficado louca. Mas Maria disse que podia ver que Rose não gostava dela, e ela ainda poderia escolher continuar a odiá-la, mas isso permitia que ela fizesse o que bem entendesse. Rose ficou sem palavras depois disso. Maria pensou que Rose realmente se sentia mal com isso, e começou a pensar como não esperava que ela ficasse tão afetada. Mas então, Rose começou a gritar e puxou sua mão, pedindo para Maria para calar a boca e lhe deixar ir. Quando a garota puxou sua mão, ela também não conseguiu se equilibrar e caiu no chão. Depois que Rose caiu no chão, a mãe delas ouviu o som da queda de lá de baixo, e perguntou o que estava acontecendo no andar de cima. Quando não teve nenhuma resposta, decidiu subir ela mesma. Chegando lá, ela viu Maria parada em silêncio, enquanto Rose estava chorando deitada no chão. Maria pensou que isso daria à sua mãe uma impressão errada, e ela não entenderia o que aconteceu. Sentada no chão, Rose começou a chorar e chamou sua mãe. Rose teve dificuldade para caminhar até ela, e suas pernas tremiam com o esforço. A mãe ficou ainda mais preocupada quando viu Rose com dificuldade para andar. Ela rapidamente se ajoelhou e perguntou se ela estava muito machucada, e Maria se sentiu culpada, tentando pensar em algo para melhorar a situação, mas antes que pudesse falar, sua mãe perguntou o que tinha acontecido e o ambiente ficou tenso. Antes que Maria pudesse dizer qualquer coisa, Rose segurou o braço da mulher e seus olhos se encheram de lágrimas. Ela respirou fundo quando finalmente confessou que era sua culpa, e seu rosto mostrava uma mistura de inocência e tristeza, com uma lágrima descendo de sua bochecha. Ela começou a explicar, e disse que tinha experimentado as roupas de Maria sem pedir pois ficou encantada com quão bonita elas eram. A sua curiosidade que levaram a esse problema, com Rose dizendo que estava arrependida, até finalmente acrescentar que mesmo estando errada, Maria não precisava ter lhe empurrado escada abaixo. Ela continuou a chorar enquanto falava sobre sua queda assustadora pelas escadas, como se fosse demais para seu coração suportar. Então ela conseguiu, e sua mãe não sabia se deveria confortar Rose ou descobrir a verdade. Ela rapidamente se virou para Maria exigindo uma explicação. Maria pensou em como não tinha feito aquilo, e ela sabia que Rose estava lhe culpando de propósito. A garota se manteve fiel à sua história, dizendo que não fez nada, com uma voz preocupada. Sua mãe suspirou desapontada e disse tudo bem, acreditando que Maria era inocente. Ela disse gentilmente para Maria entrar e descansar, lhe garantindo que cuidaria de Rose. Justo quando Maria se virou para sair, Rose não conseguiu conter sua frustração. Ela lhe interrompeu, agora com uma voz irritada, mas eu já te disse, Maria me empurrou e doeu,
sem acreditar que sua mãe estava deixando ela ir assim. Mantendo a calma, a mãe disse que sabia que Maria nunca faria uma coisa dessas. Rose não podia acreditar, e ficou realmente chateada. Então, ela foi para o seu quarto com raiva e batendo a porta. Depois que Rose se retirou para o quarto cheia de raiva, sua mãe não pôde deixar de comentar o quão chateada ela parecia. Maria, com uma mistura de alívio e culpa, imediatamente começou a pedir desculpas e tentou explicar de novo toda a situação. Mas sua mãe rapidamente a tranquilizou, dizendo que estava tudo bem. Enquanto isso, em seu quarto, Rose estava alimentando toda a sua frustração. Ela não conseguia deixar de pensar que sua mãe sempre favorecia Maria em detrimento dela, mesmo que Maria não fosse sua filha verdadeira. Desde pequena, a semelhança entre Rose e sua mãe era impressionante. Mas em contraste, suas personalidades não eram nada parecidas. Ao mesmo tempo, todos percebiam a natureza gentil e amável de Maria, que sua mãe também parecia apreciar. Agora, ela fez um voto de não perder para Maria, não importa o que acontecesse. Mais tarde, enquanto Maria se preparava para sua jornada, ela pensou no comportamento contido de sua mãe. Quando expressou suas preocupações, sua mãe a tranquilizou, dizendo que ela não precisava se preocupar e deveria cuidar dos preparativos da viagem, pois tudo estava sob controle. A menina sorri pensando nisso, desejando que sua mãe fosse mais honesta sobre seus sentimentos. Quando Maria se encontrou com Bora, ele ofereceu palavras reconfortantes, lhe assegurando que tudo ficaria bem, contanto que ela tivesse seu fiel companheiro canino ao seu lado. Emocionada, Maria não resistiu ao impulso de chamar Bora para o seu lado. Mesmo que tivesse passado o dia inteiro com seu leal e afetuoso companheiro ainda ontem, ela se viu ansiosa por sua presença reconfortante de novo. Bora, sendo sempre perspicaz, também reconheceu seu desejo em ficar ao lado de Maria. Enquanto conversavam, Bora perguntou sobre os planos de Maria, tendo captado várias dicas de suas interações com outras pessoas ao longo do dia. Maria ficou surpresa com a percepção de Bora e decidiu confiar. Maria compartilhou suas intenções de embarcar em uma curta viagem para Ardley, a capital do Império, um centro crucial de seu mundo. Sua voz tremia de emoção enquanto expressava admiração pela natureza adorável de Bora. Então, ela falou mais sobre a jornada que estava à frente. Ardley estava a uma distância considerável de sua localização atual, então a expedição prometia ser bastante desafiadora. Sua missão era fornecer cuidados médicos para uma pantera de estimação, o que também a emocionava profundamente. Realmente preocupado, Bora perguntou se a pantera estava muito doente, o que Maria respondeu com um sim, e por isso que precisavam que ela fosse para lá rapidamente. Ao entender a gravidade da situação, Bora respondeu incentivando a garota, ao mesmo tempo que dizia não querer que ela tivesse que partir, temendo o vazio de sua partida. A viagem de Maria foi cheia de emoções enquanto ela embarcava no navio, deixando sua família no porto. Maria também pensava nos sentimentos sinceros de Bora, e a tristeza dele em vê-la partir a tocou profundamente, sabendo que sentiria muito falta dele durante suas viagens. Ela compartilhou um abraço emocional com ele, prometendo retornar assim que pudesse. Seus pais lhe desejaram boa sorte e pediram para ela ter cuidado, com Maria não podendo deixar de sentir uma mistura de emoção e medo enquanto o navio zarpava. O mar se estendendo infinitamente diante dela era algo para se admirar. Ela arregala os olhos, fascinada com a vastidão do mar e pelo jogo de luz e sombra na água. Uma gaivota voando sobre o navio logo chama sua atenção. O voo e os chamados da ave lhe encantam, destacando toda a liberdade e beleza do animal. Mas o que realmente a fascina são os golfinhos seguindo o navio. Eles a enchem de alegria com suas brincadeiras. A cada salto e mergulho, parece que celebram a aventura dela, algo de que ela não se cansa. Mas à medida que a viagem continua, um desconforto cresce em seu estômago. Um mal-estar a pega forte, e ela se inclina na beira para vomitar no mar. Entre os momentos de enjoo, Maria brinca dizendo que está quase morrendo. Ao mesmo tempo, um estranho atento se aproxima, preocupado. Ele pergunta se ela está bem, mas ainda indisposta, Maria apenas o encara. O estranho insiste, com seu sorriso lhe oferecendo algum conforto. Maria então se recompõe, pronta para falar. Gerard se aproxima e pergunta como ela está. Ela se apoia no corrimão, visivelmente angustiada. Ao levantar o rosto, a garota encontra um homem de cabelos loiros e olhos azuis. Ele pergunta se algo está errado, e ela, suando e com os olhos arregalados, quer saber quem ele é. Ele se apresenta como Gerard e diz que acabou de fazer 20 anos, sorrindo para ela. Ele explica que também está a caminho de Ardley, acrescentando que pedia desculpas se lhe assustou. Ele oferece a mão dela, dizendo que ela parecia não estar bem há algum tempo. Ela então vira o rosto, um pouco tímida, lhe dizendo que está realmente bem. Ele se inclina mais, observando que ela está com febre e suando, sugerindo que ela possa estar enjoada. Ele pergunta se ela tomou comprimidos de enjoo, o que ela responde que não.
Ele imediatamente afirma que sabia, e oferece a ela um comprimido dizendo que funciona muito bem. Um pouco surpresa, ela lhe diz que não pode confiar nele, já que mal conhece e não sabe que tipo de pílula possa ser essa, achando melhor ser cautelosa. Ela também pensa em como Gerard é bonito, se perguntando por que um cara que acabou de aparecer do nada está sendo gentil com ela sem motivo. Ela aperta os punhos para se acalmar, e Gerard oferece tomar uma das pílulas na frente dela, a colocando em sua boca e surpreendendo Maria. Ela fica ali de olhos arregalados, o assistindo engolir a pílula. Depois de limpar o rosto, ele olha de volta para ela, dizendo que ela pode confiar nele. Então, ela pensa por um momento, e ele lhe oferece outra pílula. No fim ela decide aceitar, a colocando na boca. Ela toma um gole de água de seu cantil e o agradece. Ele diz que agora construíram alguma confiança, e ela responde rapidamente que realmente construíram alguma. Depois disso, ele olha para ela com um sorriso no rosto, perguntando se pode saber seu nome. No bar, Gerard pergunta a Maria se é sua primeira vez em Ardley, e ela diz que sim. Enquanto um bartender limpa alguns copos, Gerard pergunta a Maria se ela tem 16 anos, o que ela também responde que sim. Ele pergunta por que ela é tão cautelosa, a chamando de Rose. Nesse momento a garota pensa sobre como de todos os nomes aleatórios que ela poderia ter usado, acabou usando o nome de sua irmã, pensando no momento em que lhe disse seu nome falso, ainda desconfiada dele. Maria sabe como não pode se dar ao luxo de correr qualquer risco, quando Gerard lhe oferece chá de gengibre e hortelã-pimenta, dizendo a ela que quando ela estiver em Ardley, ela deve visitar o palácio do imperador. Ele continua dizendo como o lugar era incrível, mesmo visto de longe. Enquanto ela toma seu chá de gengibre e hortelã, Gerard acrescenta que sempre que vai ao jardim, acaba se perdendo nele por conta de seu tamanho. Ela nota que ele fala como se já tivesse estado lá pessoalmente, o que ele responde piscando para ela, dizendo que tem muitos amigos legais e poderosos. Ela pergunta se ele conhece o grande príncipe, ao qual ele responde que são melhores amigos. Ela o testa, dizendo que se ele é o melhor amigo do príncipe herdeiro, então ele saberia o que o grande príncipe estava fazendo hoje, ainda desconfiada dele. Mas Gerard olha para ela e diz saber o que preocupa o príncipe herdeiro, afinal, todo o reino sabe disso, acrescentando que Glick está realmente doente. Com o rosto sério, Maria se pergunta se ele está falando a verdade. Gerard lhe diz que aquele é o nome de sua pantera, enquanto Maria aperta seu vestido, se perguntando se ele é realmente próximo do príncipe ou se tudo é uma mentira bem feita. Ele lhe diz que Glick está muito irritado e perdeu o apetite, enquanto nenhuma carne consegue agradá-lo. Há claramente algo seriamente errado com o pantera, o que também o deixa muito preocupado. Depois de descobrir o nome do príncipe, Maria pensa em como a Enza é um nome de princesa, enquanto Gerard continua falando em como a pantera e o príncipe herdeiro são parecidos. Ela pergunta como eles são parecidos, e ele diz que não é apenas na aparência externa, mas também no caráter. A garota lembra o tempo com os caçadores e como eles lhe disseram que o príncipe é um homem muito bonito. Enquanto ela se perde em seus pensamentos, Gerard pergunta se tudo o que ela se interessa é com a Enza e seu animal de estimação. Observando como ela está obcecada pelo assunto, ele lhe diz que ela deveria pelo menos mostrar metade desse nível de interesse por ele. Ela responde rapidamente, dizendo que não está obcecada por nenhum deles. Então ele menciona como a única coisa que importa para ele é que ela parece se sentir melhor. O homem diz que se ela se sentir mal de novo, ela deve pressionar um ponto em seu braço. Ela imita suas ações, perguntando o que isso faz. Ele responde que é um ponto de pressão que se deve apertar para aliviar o enjoo de movimento. Nesse momento ele pega no bolso e tira um saco cheio de comprimidos, dizendo que se não funcionar, ela deve tomar outro comprimido. A quantidade de comprimidos assusta, e ela pergunta por que ele tem tantos, imaginando que saco também é muito caro. Então ela recusa sua oferta, dizendo para ele apenas dizer onde ela pode comprá-lo. Ele hesita, dizendo que não é facilmente disponível, já que alguém que ele conhece faz exclusivamente para ele. Enquanto ela olha para o saco ele diz para ela não se preocupar, já que ele é muito rico. Ela agradece pelo presente, dizendo que vai aceitá-lo por enquanto, mas se ele mudar de ideia a qualquer momento, ele pode avisá-la pois ela devolverá imediatamente. Enquanto Maria está sentada conversando com ele, ela ouve uma voz à distância. A voz parece assustada, dizendo para alguém não sair, enquanto pede desculpas ao seu pai e chama por sua mãe. Maria olha em volta e localiza a voz atrás da porta. Ela se levanta, assustando Gerard, que pergunta o que tem de errado. Ela marcha em direção à porta e a abre determinada, encontrando um homem batendo em um pequeno animal no chão. Ela fecha o punho em pura raiva, o mandando parar imediatamente. O homem que maltrata o animal pergunta a Maria o que ela quer dizer com isso, perguntando quem ela pensa que é. Ela lhe diz que é alguém que se importa com um animal indefeso, perguntando como ele ousa prejudicar uma criatura tão pequena e inocente.
Nesse momento Gerard cuida da criatura assustada, enquanto Maria continua repreendendo o homem, e lhe perguntando como ele consegue viver consigo mesmo. Ela reúne uma plateia com seus gritos, dizendo apostar que não é a primeira vez que ele faz isso. Constrangido e preocupado, ele diz à garota que ela não sabe o que está falando. Ele se inclina mais perto de Maria, dizendo que a responsabilizará por suas palavras. Com isso, ela responde que o responsabilizará pelas dele, pois já ouviu a verdade. Ele se pergunta o que ela estava falando, quando uma mulher entra no bar perguntando o que eles estão fazendo, chamando alguém de meu querido. A mulher pergunta à multidão o que está acontecendo, e ao ver o animal nervoso com Gerard, ela se apressa em direção a ele, o chamando de Pipe. Ela pega o animal das mãos de Gerard, perguntando o que há de errado com seu bebê e então afirmando que ele estava bem nesta manhã. Enquanto olha para o homem, ele diz a ela que talvez seja por causa do enjoo, assim como eles, rindo nervosamente. Ele diz que passar muito tempo no mar faria ele se sentir enjoado, dizendo também que Pipe já está ficando velho. Ele conduz a mulher para fora do bar enquanto Maria ouve as palavras de preocupação vindas do animal da mulher, pensando sobre como o homem é um mentiroso e que algo deve ser feito. Ela ouve o animal dizendo ao homem para não se aproximar dele, o chamando de assustador. Maria então pergunta à mulher se pode verificar a saúde do cachorro. Ela se apresenta como Rose, lhes dizendo que é um pouco de especialista quando se trata de animais. A multidão ainda reunida fofoca entre si, e quando Maria diz que vai verificar o cachorro, eles se perguntam por que haveria um médico especializado em animais. Gerard observa enquanto Maria examina o cachorro, e sua dona pergunta se Maria pode realmente descobrir o que tem de errado com seu cachorro. Maria diz à mulher que seu diagnóstico é que o cachorro está muito estressado, sofrendo de estresse extremo. Quando os cachorros estão estressados, eles tendem a vomitar ou urinar sem controle. A mulher olha para o lenço do homem, notando uma mancha e pensando saber o que a mancha é. Maria observa como a parte afundada sob seu olho e o hábito de lamber sua pata são sinais de que ele está sob estresse extremo. A mulher fica preocupada, apertando seus braços com força, se culpando pela condição do animal. Ela acrescenta que estava preocupada que ele ficaria solitário se o deixassem para trás, e por isso lhe trouxeram para o navio. Ela se pergunta se deveria ter ouvido o marido, mas Maria ouve o cachorro latir alto, declarando que não é culpa dela e que não é nada disso. A mulher pergunta o que está errado com o cachorro enquanto ele late sem parar. Ele continua a dizer a ela para não deixá-lo, e em como não quer ficar sozinho, preferindo muito mais estar com ela. Nesse momento Maria pergunta à mulher se ela pode dar uma olhada mais de perto. Quando ela pega o cachorrinho, o coloca em uma mesa e fala com ele, perguntando se ele pode ouvi-la. O cachorro se pergunta como isso é possível, dizendo que nem sua dona pode ouvi-lo. Com um sorriso no rosto, Maria diz a ele que acha que pode ajudar, e pergunta o que aconteceu. O cachorro conta a Maria que estava com sua dona desde que eram pequenos, e que ela era sua única família. Ele pensa no tempo que passaram juntos, mencionando que ela prometeu que ficariam juntos para sempre. Mas então ela conheceu o membro mais novo da família, o apresentando como o pai do cachorro. O homem o cumprimentou gentilmente, lhe dizendo como ele era adorável e que eles se dariam bem. Mas depois, o animal implorou para que ela não o deixasse, pois esse homem os separaria. Ele contou como o homem lhe maltratava, o chamando de chato e dizendo que eles não deveriam ficar com o vira-lata, pois era tudo culpa dele. Ele mencionou que por causa dele que a mulher não tinha planos de ter filhos. O cachorro também ouviu seus planos de se livrar dele, enquanto ele oferecia a 2 homens uma faca e um saquinho de dinheiro. Depois de contar a Maria que o homem estava tentando se livrar dele, Maria olhou para a mulher e disse que o cachorro estava com medo de ser abandonado. A mulher se perguntou quem o abandonaria, o que Maria respondeu que seria seu marido. A mulher se virou para o marido, que disse que não era verdade, colocando a mão no ombro dela para tranquilizá-la que aquela era uma mentira óbvia. Ele disse que Maria não é ninguém e que ela está mentindo sobre sua habilidade de médica. De repente ele pegou um copo, indo em direção a ela, perguntando como ela ousa fazer uma coisa dessas. Ele jogou o copo em Maria, mas Gerard interveio a tempo de protegê-la. Maria perguntou se ele estava bem, dizendo como ele estava encharcado. Ela segurou o braço dele, mas ele disse que estava bem e que isso apenas ia servir para fazê-lo brilhar ainda mais, lhe dando um sorriso envergonhado. Ele olhou para ela, dizendo que ela não deveria se misturar com estranhos, enquanto o homem que abusou do cachorro olhava para eles conversando. Gerard continua a dizer a Maria que falar com tais homens lhe daria uma má reputação. O homem pergunta com raiva o que ele disse, dizendo que ele não deveria se atrever a falar assim com ele, apontando para ele dizendo que eles não têm ideia com quem estão lidando. Gerard responde que mesmo que soubesse, não faria diferença, com o olhar desequilibrado no rosto, enquanto o homem, em contraste, parece preocupado, com suor escorrendo pelo rosto. Gerard continua a dizer que nada muda o fato que no final do dia, ele estava errado. O homem resmunga,
perguntando que prova ele tem, depois o empurra e diz que ele continua o acusando de coisas sem qualquer prova. Gerard então descreve o homem com cabelos ruivos curtos e sardas, e outro com cabelos longos e lisos enquanto o homem segura o soco. Depois, com um sorriso no rosto, Gerard diz a ele que tem uma memória fotográfica, enquanto Maria observa tudo com curiosidade. Gerard finalmente conta ao homem que o viu fazendo um acordo suspeito antes de sua viagem, pensando que ele estava contrabandeando algo. Agora ele sabe que estava apenas pagando alguém para se livrar do cachorro, e quando isso se revela, o homem fica atordoado e incapaz de acreditar no que está ouvindo. Gerard pede aos guardas para trazer os sujeitos até aqui, então, os dois homens são trazidos, proclamando que não fizeram nada de errado, e que deveriam ser libertados já que eram inocentes. Eles também dizem que foram pagos pelo homem para fazer o trabalho, o que deixa a mulher sair chocada, lhe perguntando como ele poderia fazer tal coisa. O homem range os dentes de raiva, mandando todos calarem a boca. Ele olha para sua mulher, dizendo que fez tudo isso por eles, já que aquele vira-lata idiota, como ele chama o cachorro, não importa mais que eles. A mulher olha para ele confusa e enfurecida. Ela pergunta a ele como ele poderia dizer uma coisa dessas, lhe perguntando por que ele acha que aquilo precisa ser feito. O homem diz a ela que é tudo culpa dela, pois seu maldito cachorro a impede de se concentrar neles, e de seguir em frente e ter filhos. Enquanto ele a acusa, Gerard e Maria observam, pensando como tudo está saindo do controle. Ao mesmo tempo o cachorro diz a ela para não se preocupar, a verdade prevalecerá. A mulher não hesita em dizer ao homem que ele é a raiz do problema, o que o surpreende, enquanto ela continua a dizer que ela sabe que ele é infértil, apertando o cachorro perto de seu peito. Uma imagem de ovos de galinha não fertilizados surge, com a mulher gritando para a multidão que ele não pode ter filhos. Depois do episódio, o tempo passou e sua viagem continuou, e no dia seguinte Maria pensa em como não deveria ter mentido sobre seu nome, já que agora todos a chamam de Rose. O homem triste que atacou do cachorro nunca mais foi visto, pois ele partiu chorando do navio. Nesse momento o cachorro apareceu atrás dela, latindo ao lado de sua dona, que ainda a chama Maria de Rose. Ela pensou em como o cachorro estava se recuperando bem, e a mulher disse que graças a ela ele está muito melhor, lhe agradecendo profundamente. Maria olhou para cima e disse à mulher que ela não fez nada, pois Pipe que tem foi muito corajoso. Com um sorriso no rosto, a mulher lhe disse para não falar assim, já que era incrível o que ela poderia fazer pelos animais. Maria pensou em como isso era verdade, mas a mulher acabou de lhe dizer que os cidadãos de Larson são amantes de animais, com uma variedade de animais de estimação. Alguns têm cachorros, enquanto outros têm papagaios. Mas nunca houve um veterinário realmente qualificado, e por isso que até o príncipe precisa de ajuda com sua pantera doente. Então a mulher se despede, agradecendo a Maria. Maria pensa sobre como a monotonia dessa viagem estava lhe matando. Enquanto ela estava parada lá, alguém a chamou. Gerard se aproximou dela e ela perguntou se ele estava entediado. Ele disse que sim, o que ela respondeu que boas mentes pensam igual, mencionando que ainda tinha um longo caminho até Ardley. Ele lhe disse que era realmente uma distância muito longa, pelo menos o dobro do que já tinham percorrido, o que surpreendeu bastante Maria. Ele disse para ela não se preocupar, pois logo iriam atracar por um tempo na Ilha Tyr. O homem continuou a dizer a ela que a Ilha Tyr é um portal para Ardley, então dezenas de milhares de navios passam por ela todos os dias, o que naturalmente cria uma grande variedade de itens incríveis na ilha vindos de todo o mundo. Ele também diz que os restaurantes oferecem pratos incríveis, e se tem a impressão de que reúne apenas as coisas mais maravilhosas de todo o mundo. Ela perguntou se eles poderiam sair do navio e dar uma olhada na ilha. Ele disse que sim, mas ela deve ter cuidado porque é realmente muito movimentado, então é fácil se perder, dizendo para ela ficar com ele. Ele lhe dá um olhar tranquilizador e oferece sua mão, que ela aceita, dizendo que não devem viajar muito longe. Gerard brinca dizendo que ela é muito desconfiada, e ainda o considera um estranho, o que ela responde que também poderia muito bem ir sozinha. Ele diz que ela não deveria, acrescentando que gosta bastante do fato dela ser cautelosa, gostando de sua personalidade e estilo, sendo esse um traço importante. Ele diz para ela ser extremamente cautelosa. Ela concorda em ficar com o rapaz, que diz que pode sempre contar com ele, enquanto apertam as mãos. Dias depois, na cidade de Tyr, Maria fica animada com o lugar, dizendo a Gerard que é como um resort incrível, com tudo parecendo fantástico. Ele diz que sabia que ela iria gostar, e que eles deveriam sair e aproveitar o que tem a oferecer. Ele estende a mão e a guia, dizendo que deveriam ver o que eles têm a oferecer. Os dois ficam impressionados com o tipo de coisas que se pode conseguir neste tipo de lugar. No preço que eles conseguiram, a qualidade é algo que não se encontra facilmente em outros lugares. Os dois avistam algumas esmeraldas, e conversam sobre como elas são o orgulho de Tyr. Maria e Gerard acham que são incríveis,
e com um brilho nos olhos, ela diz que tudo o que viu hoje não se compara a nada que já viu antes. Gerard diz que provavelmente foi uma boa decisão sair e explorar, o que Maria concorda, sentindo como se estivesse em uma verdadeira aventura. Pensando que está em uma aventura, Maria diz que na verdade é mais como um compromisso, pois ela tinha alguém para encontrar, mas depois disso terá de voltar para casa seguindo um cronograma muito apertado. De repente ela parece chateada, e Gerard diz que entende, sugerindo que devem se divertir enquanto ainda podem. Ele pensa sobre como é bom criar memórias duradouras, tantas quanto possível. Maria concorda, dizendo que é uma boa ideia, sabendo que poderá olhar para trás e se lembrar desses momentos. Maria começa a correr dizendo para Gerard se apressar, pois ela precisa ver tudo o que puder em apenas um único dia. E ela se pergunta por onde deveriam começar. Ao se virar, percebe que Gerard não está lá e começa a acenar para ele, pedindo que ele se apresse. Gerard pergunta quem estava deixando quem para trás, e diz sorrindo, que ela é realmente engraçada. Então ele a chama e pede para ela esperar por ele. Depois que ele se aproxima, ela segura sua mão e o guia para onde estavam indo. Agora ela está comendo um kebab. Ela olha para Gerard e diz que é muito apimentado, o que faz o sujeito começar a rir. Depois de explorarem a cidade, Maria começa a se deitar e diz que era realmente cansativo se divertir tanto, e Gerard acrescenta que eles realmente têm se esforçado bastante. Ele diz a ela que não sabe como ela consegue, e pede para ela respirar o quanto quiser. Ele lhe entrega um suco, com ela dizendo que eles têm que viver como se não houvesse amanhã, precisando aproveitar o máximo de diversão e fazer o máximo de memórias possíveis. Ela pensa em seu telefone e em como seria bom tirar fotos, umas 1000 fotos agora, mas lamenta que eles ainda não tenham aquela tecnologia nesse mundo. Ela queria encontrar uma boa recordação hoje, se lembrando da pulseira de esmeralda que tinha visto, mencionando o quanto ela era muito bonita, mas muito cara. Gerard diz que eles têm que tomar cuidado com as armadilhas para turistas, dizendo que conhece um lugar onde podem conseguir um bom negócio. Ele diz a ela que se forem agora, eles deveriam conseguir voltar a tempo, o que ela responde que então deveriam seguir para lá. Maria vê um gato de rua e percebe que há muitos por perto, enquanto este em particular parece ser um líder. Ela diz como o gato é muito amigável e não tem medo de estranhos. Gerard pergunta se ela realmente acha isso, e ela diz que sim, mas o homem logo comenta que só acha que os animais se juntam para perto dela, dizendo que até mesmo no navio foi assim. Ela pensa que não é surpreendente que ele sinta dessa forma, principalmente depois que o incidente com Pippi se espalhou rapidamente e os passageiros vieram até ela, um após o outro, com Maria precisando cuidar de um grande número de animais de estimação. Ela pensa que não tinha nada de mais nisso, afinal ela era veterinária no mundo real. O único desafio estava em acalmar os animais quando ficavam muito animados ao descobrir que podiam falar com um humano. Ela pensa sobre como os animais constantemente vêm vê-la, pensando em como ela começou a se tornar algo como um flautista dos ratos. Ela diz a ele que o gato deveria comer algo, então ele diz que eles também, dizendo irá comprar. Nesse caso ela se oferece para comprar pro gato, já que eles não podem apenas alimentá-lo com qualquer coisa ou algo ruim pode acontecer. Ela diz que ficará bem sozinha, afinal já tem 16 anos, então é praticamente uma adulta, e diz a ele que o verá em breve. Gerard sai e ela volta sua atenção para o gato, pensando sobre como é estranho que pareça que ele está seguindo, e se pergunta se está tudo na sua cabeça. Ela percebe que o gato está atrás dela, achando a situação fofa. Ela pensa em encontrar algo para o gato e se pergunta se há algum tipo de carne seca com temperos fortes. O homem diz que dará a ela um saco, e ela diz que levará 3. Antes que ela possa pagar, outro homem pega a carne de sua mão e começa a correr. Ela grita, dizendo que é um ladrão e que alguém deveria ajudá-la, mas ninguém lhe ajuda. No final, ela vê Gerard depois de correr por um tempo, mas de repente percebe que perdeu os dois, e enquanto tenta procurá-los, vê uma multidão de pessoas se reunindo. Conforme ela se aproxima, ela avista Gerard e ele diz para ela não se preocupar. Gerard pega os ladrões e pergunta se eles farão isso de novo, o que eles respondem que não farão. Ele pega a carne e a devolve para a garota, com ela o agradecendo. Ela diz que está realmente feliz que ele esteja aqui, e ele pergunta se ela conseguirá encontrar o caminho de volta para o navio, já que agora ele quer levar os ladrões para as autoridades. Ela se pergunta se isso significava prisão, percebendo que aquele lugar é severo. Então, ele diz para ela seguir em frente e escolher algo especial no caminho. Ela pergunta como saber que algo é especial, mas ele apenas diz que ela descobrirá. Ele diz de novo para ela ir em frente, pois estará logo atrás dela. Mas naquele dia, ele não voltou. Gerard não voltou, e Rose tenta perguntar a todos os passageiros, mas ninguém sabia nada sobre ele ou por onde ele estava. Ela se pergunta se talvez um dia eles se veram novamente, mas por enquanto, ela deve seguir sua missão e encontrar o príncipe herdeiro. Embora esteja frustrada, ela decide que é a melhor opção.
Na capital, os guardas dizem que ela não pode entrar, a fazendo perguntar o porquê, e se ela não estava autorizada. Os guardas perguntam se ela realmente espera que eles acreditem que ela será capaz de curar a pantera, ou que ela seja até mesmo capaz de curar alguém. Eles dizem que ela provavelmente deveria virar as costas, e ir embora antes de se machucar. Ela começa a se sentir frustrada de novo, dizendo que eles não deveriam julgá-la pela aparência, pois ela é uma veterinária qualificada. Ela pensa em como não deveria ser tratada como uma pessoa qualquer sem habilidades. Mas os guardas perguntam se há alguém que possa corroborar com suas afirmações, ou provar que ela é uma veterinária, quando de repente, o Sr. Taylor se aproxima deles. Em seguida, os dois se viram e olham para ele. Vendo a expressão no rosto deles, Rose se pergunta quem é essa pessoa, e se vira para ver o sujeito montando o seu cavalo. Ela se pergunta quem é ele para conseguir passar pelos guardas tão facilmente. Os guardas dizem ao senhor que essa mulher afirma que está ali para curar a pantera, e que estavam apenas tendo uma conversa com ela. Ela pensa sobre como eles realmente não estavam tendo uma conversa, e como os guardas estavam na verdade, apenas tentando mandá-la embora. O senhor pergunta a Rose se isso é verdade. Ela olha para ele, mas não fala. Ele pergunta de novo se ela realmente está ali para curar a pantera, e ela diz que sim, muito confiante. Ela diz que é ela quem está ali para curar a pantera de Sua Alteza, e que ele pode contar com isso. Embora pensativo, ele logo pede que ela o siga, e então eles entram no castelo. Ele a leva para dentro e manda uma das criadas servi-los com chá, dizendo que ela deve se sentir em casa. Ela o agradece e se pergunta o que está acontecendo, enquanto o senhor diz à criada algo. Ela pergunta se Sua Alteza já está a caminho, mas o senhor diz que ele não está, afinal eles não podem simplesmente aceitar a palavra dela, eles precisam descobrir se ela é realmente capaz de curar o animal. Ele pergunta de que família ela é. Ela diz que não é nobre, sendo apenas uma plebeia, e que seu nome é Maria. Ele diz que ela se denomina de veterinária, mas pergunta se ela é realmente capaz de curar animais. Nesse momento, a criada volta com um cachorro, justo quando Maria diz ao senhor que ela é capaz de tratar animais, a menos que sejam casos muito terminais. O senhor diz que entende, e depois lhe pergunta se ela pode talvez mostrar aquilo que é capaz, tratando do cachorro. Ele diz que se ela for incapaz de dizer o que está errado com ele, ou diagnosticá-lo incorretamente, enfrentará consequências por desperdiçar seu tempo. A garota decide que aceitará o teste, então, ela olha para o cachorro e percebe que ele estava muito letárgico. Ela o observa e pergunta qual é o nome dele, o que ele não responde. Ela pensa em como isso era incomum, já que normalmente eles ficam muito felizes em encontrar alguém que possa conversar com eles. Ela pergunta o que o pequeno quer fazer, com o senhor dizendo que ele gosta de brincar de buscar e que seu prato favorito é frango. Ela decide dar outra olhada, pergunta se ele queria brincar de buscar ou se quer comer um pouco de frango. De repente, o cachorro começa a latir e diz que ama frango. Ela pensa que essa é uma reação melhor, então pergunta se ele ficará parado enquanto ela tenta examiná-lo. O animal diz que ela pode fazer o que quiser, contanto que ele receba frango. Ela dá uma olhada mais de perto nele, percebendo que não tem marcas de pele e que ele está bem cuidado, com nada parecendo particularmente incomum ou de errado com ele. Mas então ela percebe que ele está deitado de barriga para baixo e pergunta se ele está doente. Ele diz que está cansado de tudo, muito cansado para se mover, e que ainda continuam trazendo estranhos que o acariciam e o irritam. Ela pergunta se ele consegue se lembrar do que alguns deles disseram, e ele diz que sim, que eles disseram que ele apenas estava saudável e preguiçoso. Ela sorri e pensa que na verdade esse é um bom diagnóstico, então ela se vira para o senhor e diz que o cachorro está completamente bem, o que ele pergunta por que parece tão cansado. Ela responde que ele é muito preguiçoso e que odeia se movimentar. Ela diz que nem todos os cães são ativos, já que assim como as pessoas, cada um tem suas próprias personalidades e preferências. Ela afirma que o cão está perfeitamente saudável e que ele não precisa se preocupar. Isso deixa sem palavras. Ele diz que a levará até Sua Alteza e começa a guiá-la. O cachorro começa a latir, a chamando de mentirosa, dizendo que não recebeu seu frango. Ela diz ao cachorro que vai lembrá-los de alimentá-lo com frango, pedindo desculpas por ter que ir embora. Eles seguem pelo corredor e param em frente a uma porta. O senhor diz que Sua Alteza valoriza a paz e a tranquilidade, então ela só deve responder se for perguntada, além de precisar manter a etiqueta e nunca cruzar a linha. Ela diz que fará isso, e começa a se sentir nervosa. Ele deseja boa sorte a ela, quando finalmente abre a porta. Quando a porta se fecha atrás dela, ela pensa sobre como pelo menos chegou até aqui, então tudo o que resta fazer é curar a pantera do príncipe. Ela ouve barulhos vindos de fora, e se pergunta se tinha entendido direito. Ela se aproxima da pantera e o príncipe pergunta se ela é aquela que pode curar seu animal. Quando Maria vê o príncipe, ela lembra como tinham lhe dito que ele parecia muito feroz e assustador, assim como uma pantera.
Enquanto pensa sobre como ele é bonito, ela reflete sobre como a cor do cabelo dele não é como nada que ela tenha visto nesse mundo até agora, que é uma cor familiar, a fazendo lembrar de casa. O outro sujeito tosse para chamar a atenção de Maria, e ela olha para ele. Ela rapidamente diz que é uma honra conhecer Sua Alteza, e que seu nome é Maria. Ela faz uma reverência ao se apresentar, e o príncipe apenas pergunta se ela realmente pode curar sua pantera, ao que ela responde que definitivamente pode, acreditando que será capaz de curá-la. Ele diz que se ela não está à altura do desafio, deve ir embora agora e não desperdiçar mais o tempo dele. Ela pensa sobre como, em poucas palavras, pôde perceber o quão cansado ele estava de todos os outros que já tinham falhado antes dela. Para as notícias sobre a situação chegarem até onde ela vivia, e ainda assim ninguém conseguir resolver o problema, significa que ele deve estar bastante frustrado com tudo. Ela pensa em como mesmo assim ele nunca desistiu, concluindo que ele valoriza a pantera mais que qualquer coisa. Ela o tranquiliza e diz que sabe que pode fazer isso, e que seu animal estará em boas mãos. O príncipe diz que se ela voltar atrás em suas palavras, ou disser que algo deu errado, ela terá que arcar com as consequências. Ela diz que entende, e pergunta ao príncipe se ele também lhe fará uma promessa. Maria pede para ele jurar que se ela puder curar a pantera, ele lhe conceda um desejo. O príncipe pergunta como ela ousa fazer algo assim, mas então concorda, e ele jura que fará o que ela quiser. Ela pensa sobre como as pessoas neste mundo acreditam em um Deus chamado Atra. Eles acreditam que se você quebrar um juramento feito a ela irá punir essa pessoa com uma maldição que será passada através de gerações. Ela pensa sobre como é um juramento inquebrável, e presume que isso se aplica à realeza também, o que ela estava certa. Eles se aproximam de uma grande jaula, e lá dentro ela vê a pantera deitado. Ela pensa em como deve esconder sua habilidade, e pergunta qual é o nome dele. O príncipe então diz que o nome dele é Glick, e ela lhe diz que dará uma olhada, então eles precisam esperar. Ela tenta manter a calma, mas seu coração começa a acelerar de repente. Ela aperta as mãos e percebe que está com medo. Ela pensa em como costumava ser veterinária, mas que nunca teve que enfrentar animais selvagens como uma pantera pessoalmente. Ela diz ao pantera que ele não precisa ter medo. Ela também pensa em como ele ainda está atrás de barras de aço, então ela também não tem nada com que se preocupar. Ela pensa em como é assustador para ela, mas que ela não deve desviar o olhar. Ela precisa fazer contato visual e se aproximar dele para avaliar o que está errado. Ela se aproxima um pouco mais e diz olá, falando que deve ser a primeira vez que um humano está falando com ele. Ela diz que ele não tem comido muito, e por isso Sua Alteza está profundamente preocupado. Ele parece ter uma reação, e ela entende que mesmo sendo uma fera selvagem, ele ainda reconhece seu dono. Ela lhe diz que é uma amiga o príncipe Ains, e que quer ajudá-lo. Ela pensa sobre como ficou surpresa quando Gerard lhe disse o nome do príncipe, e pergunta à pantera se ela pode falar. Com o príncipe ao seu lado, a pantera se senta, lhe deixando aliviada, dizendo que agora só precisa descobrir exatamente o que está errado. Ela pensa que precisa descobrir porque ele não tem comido bem, e pergunta isso à pantera. Ela pergunta onde dói, e ele diz que sua boca dói, por isso que ele não consegue comer carne. Ela pergunta se é por dentro e ele confirma que sim. Ela percebe que precisará abrir a boca dele e examiná-la. A garota pensa em como será assustador fazer isso, então pergunta ao príncipe se eles têm algum tranquilizante. O príncipe pergunta o que é isso, e ela responde que é um tipo de medicamento, mas depois percebe que não quer divulgar exatamente o que é. Ela percebe que terá que lidar diretamente com a fera. Maria informa a pantera que na verdade é uma veterinária, e assim como os médicos cuidam de humanos, ela cuida de animais. A pantera parece um pouco cética, mas Maria pergunta se ele lhe dará uma chance. Ela diz que sabe que Glick quer morder um pedaço de carne suculenta e pingando sangue, fazendo a pantera olhar para ela com desejo. Maria pensa que foi o jeito certo de abordar a situação, e pergunta à pantera se ele não se importaria de continuar assim. Maria se aproxima de Glick, e diz que ele precisa prometer algo a ela. Glick pergunta que tipo de promessa. A garota resolve pedir para que mesmo que caso o tratamento dela cause um pouco de dor, ele não lhe morderá. Glick parece confuso e começa a se perguntar o que ela está dizendo. O animal diz que claro que se ela tocá-lo onde dói, ele irá mostrar sua raiva, principalmente porque a ferida está dentro de sua boca, o que é especialmente sensível. Ao mesmo tempo, Maria diz a ele que sua vida é preciosa, pedindo de novo que ele prometa a ela, pois somente depois ela começará com o processo. Depois que Glick rosna e resmunga, ela diz que poderia simplesmente ir embora. Mas Glick finalmente concorda e diz que não vai morder, já que ele quer se curar. Maria começa a ficar muito animada, e pergunta de novo se isso é realmente o que ele quer. Com Glick se mostrando frustrado e perguntando quantas vezes ele teria que dizer a ela. Animada, ela finalmente diz que pedirá que o soltem. Com isso Maria se aproxima do príncipe,
e diz que mesmo que Glick pareça bem de onde ela está, ela precisa dar uma olhada mais de perto. O príncipe fica confuso, quando Maria pergunta de repente se ele poderia abrir a jaula para que ela possa observar Glick. Depois de considerar, o príncipe decide que vai aceitar, dando um passo em direção à jaula. Ele também diz a Maria que não pode garantir sua segurança, então ela poderia possivelmente ser dilacerada. Ela diz que ele não precisa se preocupar, já isso nunca acontecerá com ela, pensando na promessa da pantera. O príncipe pensa sobre como ela tem tanta confiança, e pede ao Lorde que os deixe. O Lorde pergunta se ele tem mesmo certeza, e ao mesmo tempo pergunta se os guardas devem ser chamados, o que o príncipe diz que não. O Lorde fica muito hesitante, mas o príncipe pede que ele saia, o que ele concorda e então sai. Uma vez que ele sai, o príncipe tira a chave e começa a destrancar a jaula. Ele pede que Glick saia, e assim ele faz. Quando ela vê Glick se aproximando, ela pede que ele se lembre da promessa que fez a ela, com ele dizendo que sim, que não esquecerá. Maria se aproxima de Glick de novo e se apresenta. Glick pergunta por que ela está oferecendo uma gentileza a uma estranha e começa a rosnar. Mas Maria diz que ele precisa entrar no jogo, já que o príncipe não sabe que ela pode realmente falar. Ela pensa em como parecerá estranho se ela apenas olhar sua boca imediatamente, então ela precisará agir como se não soubesse qual é o problema. Ela começa a inspecioná-lo por inteiro, pedindo que ele se vire às vezes. No final, ela decide que provavelmente também deveria verificar a boca dele, pedindo que ele a abra. Uma vez que ele abre a boca, ela olha dentro e percebe que Glick tem uma estomatite muito grave. Maria diz que é uma ferida muito séria perto de seu molar esquerdo, e o príncipe pergunta se isso é ruim. Ela diz que é muito grande, tão grande quanto o polegar dela, e por isso deve machucar muito o animal. Ela diz que eles precisam curar a ferida, mas o príncipe se pergunta se ela pode ser confiável. Ele diz que ninguém tinha lhe pedido para olhar para a boca de Glick até agora, o que Maria responde que obviamente, já que eles não disseram porque ninguém seria louco o suficiente para olhar dentro da boca de uma pantera selvagem. Ela também diz a ele como ele viu ela olhando cuidadosamente para descobrir o que estava de errado, então, agora pede que ele confie nela. Ela pergunta por que ela iria possivelmente mentir para ele. Convencido, o príncipe pergunta o que eles deveriam fazer agora. Ela diz que eles precisam preparar pomadas para as feridas, que são para o interior de sua boca, então, eles precisam encontrar ervas selvagens sem propriedades venenosas. Ela também gostaria de um bastão envolto em um pano. O príncipe rapidamente lhe dá tudo o que ela tinha pedido e ela começa a preparar o medicamento. Ela pensa em como depois que ela espalhar a mistura dentro da boca de Glick, ele ficará bem. Ela desliza para dentro de sua boca, mas antes de fazer isso, ela pergunta ao príncipe da coroa se ele gostaria de fazer isso. O senhor pergunta se ela realmente está pedindo ao príncipe do império para fazer seu trabalho sujo, o que ela responde que caso seu senhor quiser, ele também pode contribuir. Ela diz que acha que seria melhor para Glick ter alguém próximo dele trabalhando nas feridas, já que será um processo doloroso. O príncipe finalmente concorda, pegando o remédio dela. Ele pede que Glick abra a boca e começa a aplicar o medicamento. Glick morde no bastão, e depois de terminar, o príncipe o acaricia e diz que ele é um bom menino. O príncipe pergunta a Maria quanto tempo levará para Glick se curar completamente. Ela diz que levará pelo menos uma semana ou mais. Ela pergunta ao príncipe se agora que ela fez o que ele queria, ela finalmente receberá seu desejo. O príncipe diz que se ela quiser que seu desejo seja cumprido, ela terá que esperar mais uma semana, ordenando que ela cuide dele durante esse tempo, deixando Maria surpresa. Por hoje vamos ficando por aqui, mas se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Pantera Preta.